Olá, bem-vindo à 15ª temporada do PQU Podcast, podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Esse episódio do PQU Podcast é mais um magno, daqueles poucos em que expoentes da psiquiatria discorrem sobre temas que conhecem bem e mais, que lhes são caros. Nesse aqui temos a honra de contar com a presença de Valentim Gentil e Maria de Lourdes Gentil. Ele, professor emérito de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e ela, psicóloga dedicada à psicoterapia psicodinâmica. A didática com que eles apresentam as distinções entre ansiedade, angústia, depressão e estados aparentados torna não só apetecível, mas saboroso assunto tão complexo e pertinente da prática psiquiátrica. Sem mais, deixo aqui registrado nosso agradecimento ao Valentim e à Maria de Lourdes pelo trabalho que desenvolveram e passo-lhes a palavra. É um prazer estar com vocês falando sobre um tema que nos agrada muito a mim e a Maria de Lourdes Gentil, minha esposa. Nós fomos coautores de um livro do Luiz Alberto Etten e do Frederico Guilherme Greff, na segunda edição de 2012, Os Transtornos de Ansiedade. E o texto do livro tinha o nome de Os Conceitos de Ansiedade e Angústia em Psiquiatria e Psicanálise. Eu vou primeiro abordar essas questões em psiquiatria e depois a Maria de Lourdes vai falar sobre a psicanálise, que é o campo que ela domina e que ficou bem melhor que o meu, como vocês vão poder ver. A Maria de Lourdes é formada em psicologia e fez um Master of Philosophy em psicologia no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. Depois dedicou-se à psicoterapia dinâmica em clínica particular. E eu sou médico psiquiatra, fiz residência em São Paulo no Hospital das Clínicas, depois fui para Londres fazer um doutorado também no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. Daí fiz toda a carreira na Universidade de São Paulo em farmacologia, depois em psiquiatria, até virar professor titular de psiquiatria, e hoje eu sou professor emérito da Faculdade de Medicina da USP. Então, começando com a minha parte, eu vou ficar na evolução dos conceitos psiquiátricos de ansiedade e angústia. Começando por o que aqui isso quer dizer. Porque, afinal, sentir-se inseguro ou apreensivo frente a uma ameaça ou a um desafio, como uma nova atividade, um exame, uma cirurgia, é normal, comum e possivelmente universal e justificável, se não ultrapassar certos limites. Entretanto, quando esse estado interfere com o bem-estar, desempenho ou funções fisiológicas como sono, pressão arterial, ele passa a ser prejudicial à saúde e pode ser relevante do ponto de vista clínico. É importante que a palavra ansiedade só aparece em indexadores médicos científicos a partir da década de 1920, quando Freud, que havia criado o conceito de Angst, neurose, teve o seu trabalho traduzido para o inglês como Anxiety Neurosis. Neurose, na verdade, passou a ser usado na segunda metade do século XIX para disfunções do então recém-descoberto sistema nervoso autônomo. Já angústia é uma palavra usada desde a antiguidade para referir-se a um intenso desconforto com opressão no precórdio e região external, e isto foi claramente estabelecido 100 anos antes de Cristo por Cícero, quando ele descreveu angor como um desconforto sentido no tórax e especificando ser uma sensação física associada a sofrimento emocional. Em 1967, ciente das variações nos significados de ansiedade e angústia em psiquiatria, psicanálise e filosofia naquela época, Aubrey Lewis publicou o artigo Problems Presented by the Ambiguous Word Anxiety as Used in Psychopathology, traduzindo livremente, problemas apresentados pela palavra ambígua ansiedade como usada em psicopatologia, no qual Aubrey Lewis formulou um destilado técnico que se tornou muito influente. Para Aubrey Lewis, e depois de Aubrey Lewis, ansiedade foi definida como tecnicamente
um estado emocional vivenciado com a qualidade subjetiva do medo ou de emoção a ele relacionada, desagradável, dirigida para o futuro, desproporcional a uma ameaça reconhecível, com desconforto subjetivo e manifestações somáticas. Então, quando você está na expectativa de alguma coisa favorável e que você fica, entre aspas, ansioso para que isso aconteça, isso não corresponde ao conceito técnico psicopatológico de ansiedade, mas aí sim é uma expectativa favorável. Embora Lewis tenha reconhecido o uso do termo angústia para expressar uma emoção mais corporal pela psiquiatria de países de língua latina, e apesar do uso e descrição desse fenômeno na própria psicopatologia britânica, como por exemplo Henry Maudsley usou nos seus livros o texto ou o conceito de precordial anguish, mas Lewis descartou anguish para traduzir Freud, porque esse termo expressa um sofrimento presente, atual, e não uma insegurança quanto ao futuro. Importante lembrar que anxiety não se confunde com arousal, outro termo em inglês, que corresponde aproximadamente à ativação ou alerta. Diferente da ansiedade, o nível de arousal, de ativação, tem relação com o desempenho. A ansiedade, como conceituada em psicopatologia, não é agradável, nem favorece desempenho. O limite entre a ansiedade normal e patológica é arbitrário e leva em conta o sofrimento, as normas para aquela população, o contexto em que aparece, os desencadeantes, além de características individuais do sujeito e sua proporcionalidade em intensidade, duração, interferência com o desempenho e a frequência com que ocorre. Assim, o mesmo estado ansioso pode ser considerado normal ou patológico conforme o avaliador e as circunstâncias. A ansiedade pode se manifestar de forma episódica, fásica ou tônica, e pode ser relacionada a determinados eventos, situações ou objetos, e é então chamada de ansiedade situacional ou específica. Mas ela pode ocorrer de forma aparentemente imotivada, quando é chamada espontânea ou livre flutuante. Quando habitual e frequente, pode corresponder ao traço da personalidade. No período em que ocorre, é chamado de estado ansioso. Muitos testes em inventários, escalas e outros instrumentos de avaliação, como a escala de Hamilton para a ansiedade e o inventário de ansiedade-estado de Spielberger, permitem quantificar as manifestações da ansiedade e classificar as pessoas em mais ou menos ansiosas. Vale destacar que na escala de Hamilton para a ansiedade, as manifestações somáticas que nós vamos falar relacionadas com angústia, com opressão no peito, são consideradas manifestações respiratórias, o que eu acredito que seja parte da confusão conceitual dessa época. As manifestações objetivas da ansiedade são inespecíficas, ocorrendo de forma semelhante em emoções diversas como ira, expectativa, medo, excitação ou mesmo após exercícios físicos. Se a experiência subjetiva da ansiedade for avaliada, ela é epistemologicamente inacessível. E nós somente podemos saber se alguém está ansioso por dedução ou o questionando, e comparando sua resposta com a nossa experiência pessoal e o nosso conceito de ansiedade. Assim, se eu vejo uma manifestação intensa de descarga adrenérgica numa pessoa pálida, eu não sei se ela está ansiosa ou se ela acabou de participar de uma maratona. Os sinais e sintomas somáticos observados em estados ansiosos incluem aumento do tônus simpático, alterações respiratórias, cardiovasculares, digestivas, contraturas musculares, senestesias, parestesias, tremores, tontura e sensação de flutuação, entre outros. E eu gostaria de salientar que isso não acontece nos estados de angústia. Apenas isso já seria suficiente para mostrar que angústia e ansiedade são manifestações conceitualmente diferentes. Já as manifestações psicológicas da ansiedade incluem insegurança, apreensão, nervosismo, aflição, choro, susto, reações de sobressalto, alterações cognitivas, fadiga, insônia inicial
ou sono entrecortado, pesadelos, terror noturno, sensações de despersonalização ou desrealização e mesmo irritabilidade. É importante saber que terror noturno, vocês vão ver daqui a pouco, ele foi confundido com ataque de pânico pelo professor Lopes Zibor, como um exemplo de um ataque de angústia. Veja que confusão. Pânico, na verdade, descreve um comportamento disfuncional e mal organizado, de busca de socorro, escape, fuga de um local ou situação, ou ainda uma reação de imobilidade, congelamento, estupor frente a perigos reais ou imaginários. Esse termo passou a ser utilizado na psiquiatria contemporânea para designar crises isoladas ou insalvas de intensa insegurança e ansiedade e medo, com importante repercussão no comportamento sob a forma de busca de ajuda ou fuga de uma situação e intensa descarga autonômica. Tais crises foram descritas por vários autores do passado, inclusive pelo Freud, no caso Catarina, mas a valorização das crises de pânico para o diagnóstico e o tratamento diferencial entre pacientes com transtornos ansiosos ou depressivos derivou dos trabalhos de Donald Klein e seus colaboradores a partir de 1962. Atualmente, os ataques de pânico são definidos pelo aumento súbito da intensidade da ansiedade com manifestações autonômicas, como uma onda que atinge seu pico em até 10 minutos, associada a grande insegurança, medo de morrer, de perder o controle, de perder a consciência, a identidade ou a razão, independentemente da presença ou não do comportamento desorganizado que o termo indica. Então, um pânico de uma multidão numa situação de conflito nas ruas, por exemplo, não é um ataque de pânico no sentido médico, psiquiátrico e nem psicológico. É um comportamento realmente de pânico, mas no sentido clássico do Deus Pan atacando um transeunte qualquer. O medo, diferente da ansiedade, é uma reação universal frente a um perigo relacionado a um objeto, uma pessoa ou uma situação definida. Alguns medos são inatos e característicos. Por exemplo, cavalos e macacos têm medo de serpentes. Em geral, eles são considerados justificáveis e compartilhados pelo grupo social a que o indivíduo pertence. Porém, quando intenso e não compartilhado cultural ou socialmente, o medo passa a ser considerado uma fobia e implica em necessidade imperiosa de se esquivar ou evitar estímulos cuja aproximação pode gerar uma ansiedade antecipatória ou um pânico situacional. Há descrições e denominações para uma variada gama de fobias que incluem objetos, doenças e contaminação, ambientes, situações sociais, altura, além de reflexos incondicionados como a síncope vagal frente a sangue ou trauma. Sintomas depressivos, subsindrômicos, ansiosos e esquivafóbica podem se desenvolver também a partir da repetição das crises e da sensação de impossibilidade de controle e prevenir tais manifestações, em geral, com baixa de autoestima e de autoconfiança. Um transtorno ansioso ou transtorno de ansiedade é um termo utilizado para identificar quadros clínicos caracterizados pela repetição ou persistência de sinais, sintomas e comportamentos nos quais a ansiedade desempenha um papel relevante. Em geral, esses quadros correspondem a síndromes, nas quais a ansiedade e suas manifestações ocorrem conjuntamente com outros sintomas e tendem a evoluir de uma forma previsível ao longo do tempo e ter uma resposta consistente a determinados tratamentos e intervenções. Outra vez, transtornos ansiosos são síndromes. E nós não conhecemos síndromes angustiosas propriamente dita, a não ser quando se confunde a palavra angústia com ansiedade outra vez. As relações entre transtorno de ansiedade e depressão são próximas e objeto de estudos e controvérsia. A ansiedade participa também da gênese de quadros hipocondríacos e de somatização. Um estado ansioso pode também ser secundário e confundido com outros problemas de saúde, como hipertiroidismo, tumores produtores de catecolaminas, ataques epiléticos, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções e intoxicações exógenas e uso de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas.
Diversos outros quadros psicopatológicos, notadamente associação a síndromes involutivas, mas também em quadros psicóticos, podem ter a ansiedade como sintoma ou componente sindrômico. Do ponto de vista semiológico, é importante distinguir a ansiedade da agitação. Agitação, em geral, psicomotora, encontrada nas depressões agitadas, mais frequentemente em idosos, nos estados mistos do transtorno bipolar do humor, nos estados psicóticos relacionados ou não com a esquizofrenia, nas psicoses orgânicas e nas confusões mentais. Agitação é um nome específico para um comportamento observado, independente do tipo da vivência subjetiva, se é a ansiedade, se é a angústia, se é a aflição, se é desespero, se é a aceleração do pensamento, se é a desinibição, se é distúrbio da percepção, entre outros. Agitação implica em agitação psicomotora. A acatisia, por exemplo, aquela induzida pelos bloqueadores de receptor D2 de dopamina, como os antipsicóticos de primeira geração, é identificada pelo desconforto subjetivo decorrente da inquietação motora e não por uma antecipação ansiosa. Algumas pessoas ansiosas ou depressivas também se queixam de opressão, peso, vazio ou constrição na região pré-cordial ou retroesternal de fundo emocional, mais semelhante à dor e à tristeza, e isso corresponde ao sintoma classicamente reconhecido como angústia. E agora vale a pena saber por que a palavra não aparece nos livros de texto de psiquiatria em português, em inglês e nas outras línguas latinas desde 1970. Ou quando aparece, aparece de forma imprópria. Houve, na verdade, o abandono do conceito de angústia e suas implicações em psiquiatria são graves, porque muitas pessoas que nós atendemos se queixam especificamente de angústia e conseguem claramente distinguir o que é angústia do que é ansiedade. Na verdade, ansiedade e angústia e seus correspondentes em outros idiomas são palavras de uso comum, que passaram a ser utilizadas com diferentes conotações conforme as correntes do pensamento psiquiátrico, filosófico, psicológico e psicanalítico. Juan José López Ibor e Aubrey Lewis, as maiores autoridades da psiquiatria espanhola e inglesa do século XX, analisaram o significado desses termos em diversos idiomas e identificaram suas origens remotas em raízes gregas e latinas, ligadas literal ou metaforicamente a estreitamento ou constrição ou opressão na região torácica pré-cordial ou epigástrica ou external, com grande desconforto subjetivo. Ambos reconheceram a influência da psicanálise na psiquiatria do seu tempo e se preocuparam com a diversificação do significado atribuído a essas palavras. Ambos queriam, de alguma forma, se contrapor às propostas da psicodinâmica da ansiedade, como veremos daqui a pouco. Ambos desvalorizaram o estreitamento e a construção precordial na definição dos quadros clínicos dos seus pacientes. Ambos confundiram ansiedade com angústia. López Ibor deixou de valorizar o efeito dos antidepressivos tricíclicos como a imipramina e a clomipramina, que, aliás, ele ajudou a desenvolver nos anos 60, sobre a angústia precordial, já descrita em 1957 por Roland Kuhn, aquele suíço que realizou observações pioneiras sobre os efeitos da imipramina e percebeu que os pacientes com grave depressão melancólica notavam alívio da angústia precordial, que ele falou em alemão, e eu vou me arriscar a dizer que ele disse isso, Opressionsgefühl, ou sentimento de opressão. Nesses quadros, diferentemente da ansiedade, a qual pode aparecer intermitente ou continuadamente ao longo do dia, a angústia precordial tende a se concentrar entre o momento do despertar precoce e o meio da manhã, nas formas denominadas típicas, e no entardecer ou no início da noite, nas formas denominadas atípicas, em geral bipolares, de depressão. López Ibor aceitou a tradução de Angstneurose para neurose de angústia e chamou os ataques de pânico de crises de angústia e deu como exemplo típico o terror noturno. Lewis, por sua vez, salientou que a escolha de anxiety, palavra que em inglês expressa sentimentos leves, como na frase "eu estou ansioso para te agradar", para traduzir angst,
vocábulo muito mais forte e que desde a primeira tradução das obras de Freud foi reconhecido como dificilmente traduzível por anxiety, ele cita, entretanto, o livro de Lopes Ibor, seu contemporâneo, um pouco mais idoso, e as inconsistências no uso desses termos em psicopatologia dos países de língua latinas, por exemplo, em professores famosos como Henriet, dizendo que iam usar ansiété e angoisse como sinônimos. Lewis, então, resolveu remediar essa confusão conceitual e propôs um destilado técnico para a ansiedade. E a ansiedade se tornou um termo internacionalmente hegemônico. Uma das principais consequências dessa desvalorização do conceito estrito de angústia na psicopatologia contemporânea foi a sua ausência nas escalas e instrumentos padronizados de avaliação, diagnóstico e classificação dos transtornos psiquiátricos em qualquer idioma, e a sua ausência dos livros de texto de psiquiatria, e a ausência também das publicações na internet, na PubMed. Poucos artigos foram publicados sobre isso, um deles da Maria de Lourdes e meu, sobre por que não retomar esse conceito de anguish, mas isso teve muito pouco impacto dentro de um contexto internacional em que a indústria farmacêutica não se interessava muito por essa distinção e os próprios serviços não valorizavam isso por alguma razão que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Com isso, não foram desenvolvidas pesquisas epidemiológicas, psicobiológicas ou de terapêutica psiquiátrica para angústia. Vocês não encontram nada sobre esse tema, se vocês quiserem. Se algum paciente seu disser e insistir que ele tem angústia, você talvez diga que é uma disfunção respiratória, como no artigo na escala de avaliação do Max Hamilton, ou que é uma somatização, ou que é uma ansiedade somática. Na verdade, o paciente vai insistir com você que ele sabe muito bem que aquilo não é ansiedade. De qualquer forma, a gente tem que conviver com uma realidade que tem uma forte confusão conceitual. Por exemplo, no ótimo livro-texto Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, Paulo Dalgalarrondo, da Unicamp, descreve claramente os conceitos clássicos de angústia e de ansiedade. E ele diz: angústia relaciona-se diretamente à sensação de aperto no peito e na garganta, ou na garganta, e aí esse na garganta provavelmente foi uma contaminação do Aubrey Lewis, de compressão e de sufocamento. Isso, outra vez, foi uma provável contribuição do Max Hamilton falando sobre ser uma manifestação respiratória. Já a ansiedade, Paulo Dalgalarrondo descreve como um estado de humor desconfortável, uma apreensão negativa em relação ao futuro, e a palavra futuro é muito importante, uma inquietação interna desagradável, mas logo em seguida, no texto do Paulo Dalgalarrondo, nesse importante livro de semiologia psiquiátrica, ele utiliza os nomes angústia e ansiedade conforme as traduções em voga. Então ele fala de angústia de castração, angústia de morte ou de aniquilamento, ansiedade depressiva, ansiedade persecutória ou paranoide, angústia de separação, angústia existencial, ansiedade de desempenho, ansiedade antecipatória. Outros antidepressivos e alguns antipsicóticos podem promover a remissão da angústia precordial, enquanto os benzodiazepínicos e outros ansiolíticos e sedativos apenas aliviam esses sintomas sem promover a remissão do quadro principal. A angústia precordial pode ocorrer também como uma reação emocional em pessoas normais frente a estímulos que lhes são afetivamente significativos. E isso é uma das coisas interessantes. Na medida em que pessoas normais, sem nenhuma patologia psiquiátrica detectável, com antecedentes pessoais e mesmo familiares, às vezes, desse tipo de manifestação, podem ter isso como se fosse uma resposta emocional significativa, característica de uma parte da população. E talvez por isso, se isso acometer a menos de 50% da população, como eu costumo ver em atividades clínicas, talvez por isso que esse termo tenha sido retirado da nomenclatura da maior parte dos textos profissionais na área de psicopatologia, psiquiatria e em psicologia também. Corroborando a validade desse conceito, existem equivalentes à opressão precordial de fundo emocional
por exemplo, em hebraico, árabe, japonês, mandarim, coreano e húngaro, idiomas esses que não se assemelham às línguas indo-europeias, mas a angústia, assim conceituada como opressão, não mesmo parece ocorrer em todas as pessoas doentes ou não doentes, e pode ser esse modo particular e não universal de expressão emocional. É preciso separar também de angústia existencial, que é um dos principais usos para essa palavra, sem a conotação médica de opressão precordial. É difícil saber se Kierkegaard escolheu angst, begreppet angst em dinamarquês, por ser uma palavra etimologicamente relacionada a intenso terror, estreitamente ligado a uma opressão, ou apenas para significar esse intenso terror e temor e espanto frente à dimensão da existência e à liberdade de escolhas. Na clínica, é preciso levar em conta que a angústia existencial pode ser suficientemente intensa para levar ao desenvolvimento de depressão, ansiedade ou angústia precordial, como um problema médico, psicológico, psiquiátrico. E, nesse caso, deve-se oferecer tratamento, apesar do componente deflagrador ser existencial. Quando os sintomas e sinais são consistentemente identificados em vários povos ao longo da história, pressupõe-se que para serem expressos da mesma forma através dos tempos, culturas e condições de vida tão diferentes, eles sejam embasados em sistemas biológicos. Esse é o caso do medo, do pânico e da angústia. Além de aumentar a precisão conceitual, a distinção entre ansiedade, angústia, medo, fobia e pânico permite uma investigação mais específica e pormenorizada e mais detalhada dos respectivos mecanismos causais, características epidemiológicas, relevância, repercussões médico-sociais, desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento. O conhecimento do processamento cerebral da angústia poderá ajudar a esclarecer suas relações com a ansiedade, o medo, o pânico e as demais sensações viscerais. Como a angústia é uma sensação ou sintoma localizado na região precordial, seu correspondente neural deve guardar alguma relação com o processamento cerebral dos aferentes viscerais torácicos, da cardiologia e da pneumologia. Muito obrigado pela sua atenção e agora nós vamos ouvir a Maria de Lourdes Félix Gentil, que vai nos falar sobre a evolução dos conceitos de ansiedade e angústia na psicanálise. Vamos passar então à evolução dos conceitos de ansiedade e angústia na psicanálise. Angústia, ansiedade e medo são muitas vezes usados como sinônimos na literatura psicanalítica. Isso se deve, em parte, a problemas de tradução, como Valentin disse. Escrevendo em alemão, Freud utilizou o termo Angst, que não tem correspondente específico em inglês nem nas línguas latinas. Traduzido por anxiety em inglês, angoisse, ou anxiété em francês, angústia em espanhol, chegou até nós como ansiedade, angústia ou medo, dependendo da tradução. A angst em Freud pode ter diferentes conotações, desde medo de algo ou alguém até o afeto presente nas fobias, na ansiedade e no pânico. Para explicitar melhor suas ideias, Freud lançava a mão de palavras do vocabulário comum ou de combinações originais, criando novos conceitos à medida que desenvolvia os princípios básicos da psicanálise. Diferentes traduções para o mesmo termo pode levar à confusão, como foi visto aqui na psiquiatria. Isso, porém, não parece acontecer no campo psicanalítico. As várias correntes organizadas em grupos e sociedades em diferentes regiões optaram por determinada tradução e continuaram a desenvolver sua linha de pensamento a partir daí. Por exemplo, para a psicanalista francesa Juliette Boutonnier, angústia é a palavra mais adequada para traduzir angst, por adicionar uma participação visceral ao componente psicológico. Elias da Rocha Barros, psicanalista responsável pela tradução brasileira das obras kleinianas, seguindo a escola inglesa, prefere ansiedade. Assim, para os psicanalistas de tradição francesa, a angústia é o termo fundamental, enquanto os kleinianos utilizam ansiedade para designar o afeto principal, regulador da vida mental,
e que melhor caracteriza a relação do sujeito com o objeto. Outra razão para opção indiferente por um ou outro desses termos é que os teóricos da psicanálise não procuraram descrever os afetos e os estados emocionais em categorias clínicas, nem propor uma classificação dos estados ou doenças mentais. Seu principal objetivo era formular um modelo de funcionamento do aparato mental, com as instâncias que o compõem, suas funções psicológicas e dinâmicas próprias. Ao mesmo tempo, essas formulações resultaram da observação clínica sistemática dos sintomas e manifestações expressivas de pacientes com psicopatologias. O conjunto das hipóteses formuladas por eles se destinava à elaboração de um método de tratamento psicanalítico que visa fornecer aos pacientes condições para melhor compreensão de seus conflitos internos e um desenvolvimento emocional mais livre. Portanto, psiquiatria e psicanálise são formas diferentes de compreender o mundo interno do indivíduo, seus conflitos e sintomas. Não há necessariamente uma coincidência de significados entre os termos utilizados na psicanálise, não somente ansiedade e angústia, mas também depressão, estados maníacos, psicose, entre outros, tal como são usados na psiquiatria. Na psicanálise, seu uso pode descrever contextos especiais do estado emocional do paciente, diferentes do sentido psiquiátrico desses termos. A psicanálise obedece a alguns princípios básicos que diferem em grande parte daqueles da medicina. Eles são considerados necessários para oferecer condições seguras e estáveis, tanto para o paciente quanto para o analista, na exploração das profundezas da experiência emocional. O primeiro se refere à atitude de neutralidade do analista. Desde a noção inicial da figura do analista como uma tela branca, onde o paciente poderia projetar os seus conflitos e desejos inconscientes, até as noções atuais do manejo da transferência como forma de reconhecer o uso de mecanismos, como, por exemplo, os de identificação projetiva dos pacientes com organização borderline de personalidade, a neutralidade do analista é uma condição indispensável. Não cabe a ele atuar, ou seja, interferir nas escolhas ou orientar ativamente o processo de desenvolvimento do paciente, mas sim de acompanhá-lo nessa jornada. O segundo decorre do fato da psicanálise não usar técnicas ou formas especiais para lidar com os diferentes transtornos emocionais. O método psicanalítico é sempre o mesmo e consiste principalmente na interpretação, na clarificação e na confrontação. A interpretação, como principal atividade do analista, consiste em traduzir em palavras as emoções e vivências do paciente, que até então não puderam ser pensadas ou representadas, atribuindo a eles significados. A interpretação também pode relacionar fatos e situações atuais ou do passado do paciente. A clarificação visa a descrever a forma que o paciente se relaciona com o mundo externo, e a confrontação reúne possíveis elementos inconsistentes e ambíguos apresentados na narrativa do paciente, promovendo um momento oportuno para uma reelaboração. À medida que o psicanalista adquire maior conhecimento de psicopatologia e o psiquiatra adquire familiaridade com a psicanálise, ambos podem se tornar mais aptos a reconhecer os limites de suas atuações ou a necessidade de trabalho conjunto. Uma das situações, mas não a única, que põe em xeque essa discriminação é a manifestação da ansiedade e da angústia do paciente, que pode se apresentar num contínuo, desde a normalidade até uma grave condição psicopatológica. Vou remeter agora às teorias de ansiedade de Freud e de Melanie Klein. Consistente com a proposta de que a angústia pode ser melhor empregada em seu sentido original de constrição no peito, que não corresponde aos usos de angst por Freud ou por Melanie Klein,
A exposição que se segue de suas teorias utilizará apenas o termo ansiedade. Diferente da hermenêutica, uma parte da psicanálise que diz respeito aos significados e interpretações dos símbolos, a metapsicologia se refere aos conceitos formulados para descrever o funcionamento e a dinâmica dos processos mentais. Freud elaborou e aprofundou suas principais hipóteses sobre a estrutura do aparato psíquico e sobre as pulsões, e essas mudanças se refletiram em sua teoria da ansiedade. Essas hipóteses são a econômica, que descreve os fenômenos mentais em termos quantitativos, onde o princípio organizador é a tendência ao equilíbrio. A topográfica, que postula a divisão entre os sistemas consciente, pré-consciente e inconsciente. E a estrutural, com as instâncias ego, ídio, superego, onde os afetos funcionam como energia. Aplicando o modelo das ciências naturais, Freud concebeu a ansiedade como um precipitado de experiências filogenéticas com uma função adaptativa, a capacidade de reação diante de uma situação de perigo. A ansiedade das neuroses, ou neurose de ansiedade, refere-se a um perigo interno, e a ansiedade real a uma situação externa. Em sua primeira teoria da ansiedade, de 1895, ela é vista como libido transformada. Um aumento da excitação libidinal não consegue ser dominado ou reprimido psiquicamente, nem descarregado pela ação, e a libido é, então, transformada em ansiedade. A ansiedade não produz alívio eficaz, porque a percepção dos estímulos ameaçadores permanece, voltando a recarregar o aparato psíquico. Em 1926, a explicação da origem da ansiedade deixa de ter uma conotação exclusivamente mecanicista e passa a ser mais dinâmica. A situação de perigo é enunciada como ameaça de situação traumática. E a ansiedade passa a ser uma reação do ego ante a ameaça de uma situação traumática. Nessa época, o ego é concebido como sede da ansiedade. Ela não é vista como uma reação adequada, uma vez que não coloca o indivíduo a salvo do perigo. A pulsão de conservação é que desempenharia esse papel. Freud distingue a ansiedade automática da ansiedade sinal. A primeira é a revivência de uma emoção sofrida passivamente, como na experiência de aniquilamento do nascimento. A ansiedade sinal teria uma função adaptativa, porque poria em ação os sistemas neurovegetativos, respiratório, cardiovascular, e seria incorporada como reação ao perigo, repetindo-se sempre que uma nova situação ameaçadora se apresentasse. Já a ansiedade automática não teria significado psicológico e nem seria passível de análise. O perigo do nascimento não teria conteúdo psíquico para o bebê, porque não haveria um ego desenvolvido capaz de fornecer representações. Na transição da ansiedade automática para a ansiedade sinal, à medida que o ego se desenvolve, o conteúdo do perigo é representado pelas situações que vão se apresentando, ou seja, ansiedade de separação, da perda do amor do objeto, de castração e daí por diante. Na ansiedade sinal, o ego é capaz de inibir a descarga libidinal total, deixando passar apenas uma parte dessa descarga, que é percebida como sinal. A ansiedade sinal é um alarme para o ego instrumentalizar as suas defesas. E a ansiedade sinal adquire significado psicológico e, portanto, é passível de interpretação. Freud manteve essas duas propostas para a ansiedade ao longo de sua obra. Ela é libido transformada, ou seja, não deriva de conflitos emocionais, não pode ser analisada e suas causas devem ser procuradas na neuroquímica. Assim ocorre nas neuroses atuais, na neurastenia, na neurose de ansiedade ou pânico e na hipocondria. Nelas não haveria repressão nem ação que pudesse transformar a ansiedade.
Por outro lado, a ansiedade pode também ser uma reação à ameaça de uma situação traumática, como ocorre nas psiconeuroses, onde, apesar de se converter em sintomas somáticos, é associada a um conflito inconsciente, esse sim passível de análise. Já para Melanie Klein, não existe ansiedade sem significado. A ansiedade impulsiona o desenvolvimento emocional. E a capacidade de tolerar a ansiedade é necessária para o crescimento e o contato com a realidade. A origem da situação de ameaça e perigo é sempre interna e se associa ao aumento da agressividade e ao instinto de morte. Enquanto para Freud, o ego do recém-nascido sofre passivamente a ansiedade automática, em Melanie Klein já existe um ego precoce do bebê que reage com ansiedade e é capaz de operar defesas frente ao instinto de morte desde o nascimento. A ansiedade teria sua origem no confronto entre instinto de vida e instinto de morte, o que geraria fantasias e relações de objeto. À medida que o desenvolvimento ocorre, as defesas vão se caracterizando em posições, inicialmente a esquizoparanoide e depois a depressiva. Estas vão regulando o aumento da ansiedade, estruturando novas adaptações. Para Melanie Klein, a ansiedade é o princípio fundamental do funcionamento psíquico e é a ansiedade que caracteriza o vínculo do sujeito com o objeto. Em seus primeiros escritos, a ansiedade se relaciona com a hostilidade que teria sua expressão máxima no apogeu do sadismo, por volta da época do desmame. Mais tarde, amplifica a origem da ansiedade, que não decorreria somente da projeção do sadismo, mas do medo da vida. Seria então proveniente da ameaça de Thanatos, instinto de morte, ao ego ligado a Eros, instinto de vida. Melanie Klein diz: se supomos a existência de um instinto de morte, também devemos supor que em camadas mais profundas da mente haja uma reação a esse instinto na forma de medo da aniquilação da vida. Assim, no meu entender, diz ela, o perigo que surge do trabalho interno do instinto de morte é a primeira causa da ansiedade. Como a luta entre os instintos de vida e de morte persiste ao longo da vida, essa fonte de ansiedade nunca se elimina e intervém como fator constante em todas as situações de ansiedade. Os significados psicológicos da ansiedade podem ser reunidos em dois grupos: os que se relacionam à ameaça da perda do objeto, do qual o sujeito depende, e a ameaça da perda do objeto que o sujeito ama. O primeiro diz respeito à dependência, e o segundo se reflete na variada gama das ansiedades depressivas. No desenvolver das ansiedades depressivas, o sujeito inicialmente reconhece a dependência do objeto e percebe a ameaça que se dá no caso de sua perda. A ansiedade de separação, conforme postulado por Freud, é associada ao conceito de culpa depressiva, que trata da preocupação do ego com o objeto. Finalmente, o conceito de reparação transmite a ideia de elaboração da culpa, fechando provisoriamente o ciclo entre ansiedade e depressão. Vamos ver agora a angústia como dor mental. No adendo A de inibição, sintoma e ansiedade, Freud descreve a experiência vivida pelo sujeito quando se separa do objeto, causando ansiedade, luta ou apenas dor. E estabelece uma equivalência entre dor física e mental, afirmando: a transição da dor física para a dor mental corresponde à mudança do investimento narcísico para o investimento objetal. Melanie Klein situa a dor mental no plano da posição depressiva e sua relação com as ansiedades depressivas, além de reconhecer um componente somático na correspondência à dor física à dor mental. Mais recentemente, a angústia como opressão no peito ou dor no coração é mencionada em dois textos de autoras pós-kleinianas, associada ao conceito de dor mental. Em 1989, Betty Joseph, no artigo A Experiência da Dor Mental,
descreve uma dor que surge quando certo tipo de equilíbrio é perturbado. A sensação de dor é somática, geralmente localizada no peito. Ela afirma que não é uma dor no coração, física, e parece não ter nome, é só dor. Para ela, trata-se de um fenômeno borderline, no sentido de se situar entre mente e corpo. Essa noção é aprofundada por Ruth Malcolm no capítulo Dor, Pesar e Resolução do livro Suportando Estados Mentais Insuportáveis. Ela relata o caso de uma paciente que inicia o processo de retirada das projeções intensas e primitivas e começa a se sentir mais separada do analista e consciente do próprio self. Quando o analista interpreta essa situação, a paciente relata uma dor no peito, descrevendo com pormenores uma vivência de angústia. A autora considera esse momento como o primeiro passo em direção a um modo mais depressivo de funcionamento. Ruth Malcolm reafirma que a transição entre a organização esquizoparanoide, em termos freudianos, investimento narcísico, para a organização depressiva, investimento objetal, é muitas vezes marcada por esse tipo de dor, e que a dor, nesses casos, é sentida como alívio. Concluindo, as teorias de ansiedade de Freud e de Melanie Klein tratam de aspectos diferentes daqueles estudados em psiquiatrias. Elas se referem principalmente ao modelo de compreensão da mente, no caso de Freud, ou da vida mental, Melanie Klein, onde a ansiedade é concebida como um dos afetos, Freud, ou como afeto fundamental, gerador de progresso, para Klein. Para Freud, a ansiedade pode se originar de alterações neuroquímicas sem significado psicológico ou de conflitos emocionais internos. Em condições ideais, a ansiedade deveria ser reduzida ao mínimo para causar o bem-estar. Para Melanie Klein, toda ansiedade possui significado psicológico e um quantum de necessidade de ansiedade é necessária para o crescimento e progresso da vida mental. A angústia como sintoma foi associada à dor mental e, pelo menos nesse exemplo clínico, foi compreendida como um momento específico do desenvolvimento emocional. Nas considerações finais, Valentim e eu concordamos que ansiedade, angústia, medo, fobias e pânico são termos que descrevem respostas emocionais conhecidas há muitos anos. Confusões terminológicas são frequentes e dificultam o desenvolvimento dessa área. A discriminação entre os significados atribuídos a esses termos por diferentes correntes e campos do conhecimento é fundamental e indispensável para o aperfeiçoamento da clínica e para a investigação dos mecanismos a eles subjacentes. Acreditamos que divergências devem ser explicitadas e, quando possível, sanadas para que as múltiplas abordagens conceituais e terapêuticas possam ser complementares. A fertilização cruzada entre ideias, observações e hipóteses teóricas poderá ser maior quando as diferenças conceituais e os equivalentes terminológicos estiverem melhor estabelecidos. Obrigada. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.